Então, muito boa tarde a todos os presentes. Vamos então dar início ao nosso 12º Seminário Modos da Melancolia. Hoje temos uma convidada especial, que é a Ana Lúcia Marcilac. É psicanalista, psicóloga, professora do Departamento de Psicologia do PPG Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, bolsista de produtividade do CNPq, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, é mestre em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal de... Aqui já fiquei um bocadinho na dúvida. É doutora em Artes Visuais por esta universidade também, pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa. Coordena o Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações Políticas, é também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC e desenvolve pesquisas no campo da psicanálise envolvendo temáticas sobre saúde mental coletiva, artes, processos criativos, política e o corpo na contemporaneidade. Desenvolve há 10 anos o projeto de extensão Acompanhamento Terapêutico, Clínica e Criação na Cidade, que tem por intuito qualificar a formação de psicólogos e a oferta de serviços a casos graves. Autora de diversos artigos, capítulos de livros e dentro destas temáticas. Hoje, a Ana Lúcia de Marcilac vai-nos apresentar uma conferência intitulada O Eu como Ferida Aberta, Contribuições da Psicanálise aos Modos da Melancolia. Então, uma conferência que parte essencialmente do eixo teórico da obra de Freud, Luto e Melancolia, e depois fazendo aqui esta relação com casos práticos da psicanálise. E pronto, estamos então ansiosos por ouvir e queria também agradecer à Ana Lúcia o seu interesse por colaborar connosco, que nos deixou logo muito satisfeitos e com muita vontade de a conhecer melhor. E não sei se vai precisar de partilhar o ecrã, vou já autorizar também, pronto. Sim. Então, muito boa tarde, né? Em Portugal vocês já estão no turno da tarde, nós ainda estamos por aqui no finalzinho do turno da manhã. Primeiramente, queria agradecer o convite do professor Adelino, da professora Tereza, para estar aqui nesse momento. Eu já sei desse seminário que vocês realizam já há bastante tempo, mas nunca consigo participar porque temos outras atividades no mesmo horário. Então, foi uma oportunidade também, né, a partir desse convite, se organizar para estar aqui, e também uma oportunidade de aprofundar os estudos sobre a melancolia, e que foi um redescobrir, talvez, assim, também do texto freudiano e as pesquisas, e pensar os casos, assim. Então, acho que esse é o primeiro retorno que eu gostaria de dar, de que foi muito importante também para o nosso grupo essa oportunidade, né, nos fez também avançar, eu particularmente, né, consegui avançar um pouco mais nessa temática, o que sempre é importante, né, inclusive para o desdobramento clínico. E agradecer a presença dos colegas, né, do Paulo, do Nuno, que vão debater também hoje a temática a partir da minha fala, e aos participantes, demais participantes, né, alguns eu conheço, são do meu grupo de pesquisa, e outros estou conhecendo pela primeira vez. Eu vou partilhar, então, aqui uma apresentação. Deixa eu ver se eu vou conseguir... consigo vê-los. Estão conseguindo ver? Uhum. Sim? Então tá. Deixa eu só botar o tempo aqui, que como eu fico sem o horário, para eu também não me passar demais. Então, a partir, né, desse convite e da referência do texto freudiano,
peguei esse título, assim, que está lá no texto do Freud, né, o eu, ele diz que o complexo melancólico é como uma ferida aberta, né, e coloca o eu neste lugar, né. Então, a partir daí que eu fui também tecendo algumas considerações, e nessa via dos achados, né, a partir desse estudo, me deparei com essa obra do Anish Kapoor, que é um artista que eu conheci assim, vendo a obra, né, na cidade do Porto, assim, com uma obra muito instigante. E essa obra, que eu não conheci pessoalmente, mas que agora, nessas pesquisas, eu encontrei, né, que se chama Primeiro Leite, né, vamos pensar assim, me pareceu bem emblemática para pensar algo da condição melancólica, né, desse primeiro objeto que vem do outro, mas que não vem como algo tão separado, né? Vem nessa dimensão muito passional, muito imbricada com a própria relação com o corpo, né? Então, me pareceu bem emblemática, assim, essa obra, e, claro, depois, agora, no desdobramento da minha fala, eu acho que isso vai ficar mais claro também para vocês. Então, pensei em trabalhar a partir do texto freudiano, que é um texto muito bom, né? Não sei se todos tiveram a possibilidade de leitura, mas é um texto crucial, né, digamos, para que possamos pensar não só as relações de objeto, né, que na psicanálise, tudo que não envolve o sujeito diretamente, né, mas que é a relação dele com o fora, se fala em relação de objeto, né, e esse texto, em especial, o conceito de luto, nos faz pensar o quanto o luto é um mecanismo essencial do processo de subjetivação, né, o quanto é a partir do luto que nós podemos investir libidinalmente em outras coisas, né, que nos possibilitam justamente esse descolamento de um objeto inicial para outros objetos. E a melancolia, ainda que o Freud, nesse texto, não coloque a melancolia como estrutura, né, o Lacan vai trabalhar isso depois, de forma mais clara, ali, me parece que o Freud já levanta pontos para que nós possamos pensar a melancolia nessa dimensão quase de uma forma de ver a vida, né, o quão difícil é sair de um estado melancólico, né, como algo que permeia, transversaliza, né, a própria ideia de alguns sujeitos, com esse traço, né, como quase um filtro do olhar para a vida. E aí, também para que nós possamos pensar, né, essa temática, me pareceu bem importante articular com um projeto de extensão que nós temos aqui na UFSC, que se chama Acompanhamento Terapêutico, Clínica e Criação na Cidade, que nós já desenvolvemos há 10 anos, agora está fazendo esse ano, em que nós trabalhamos com o dispositivo do acompanhamento terapêutico, depois vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o acompanhamento terapêutico, mas que temos muitos casos onde nos é possível pensar numa dimensão melancólica como a questão crucial, sintomática, digamos, desses sujeitos. Então, para começar, assim, a introduzir o texto do Freud, ele vai fazendo distinções, né, entre o luto e a melancolia, né, focando mais, inclusive, na melancolia propriamente dita do que no luto, né. Ele traz o luto, então, por isso que eu disse, assim, que é um mecanismo crucial, né, de toda a estruturação subjetiva, a questão do luto, porque justamente implica nesse afeto, Freud, inclusive, vai usar essa expressão normal, né,
E, bom, a gente poderia relativizar, né, o que é normal, mas vamos pensar, assim, que é algo que permeia, né, a todos nós, né, como algo que tem uma normalidade no sentido de que faz parte do viver, né, à medida em que nós perdemos um objeto amado, nós precisamos fazer o luto, né, desse objeto, ou seja, pensar a libido, vamos pensar que nós teríamos investido nesse objeto, essa libido precisa se realocar para outras ligações, né? Então, o Freud aqui ainda vai colocar, assim, o quanto o luto é um sentimento consciente, por exemplo, né? E talvez a gente poderia, isso até, colocar em questão, porque nós sabemos o quanto, e acho que a clínica, à medida em que a partir do Freud fomos avançando, talvez colocar isso em questão, não me parece que o luto seja sempre tão consciente assim, né, muitas vezes sentimos uma dimensão sofrida e não sabemos também direito ao que estamos sofrendo, o que propriamente nós perdemos, né, e é interessante pensar que o luto, né, por mais que a gente use, assim, para uma perda real, né, uma questão de, bom, perdeu um ente querido, né, alguém que se gostava muito, mas vamos pensar o luto numa dimensão em que ele atravessa também questões metafóricas, né, a perda da infância, a perda da adolescência, a perda de uma determinada posição simbólica, né, então, por isso que ele é muito mais, então, nesse aspecto normal, cotidiano, vamos pensar assim, né, do que propriamente uma dimensão melancólica, que diria já de uma forma de ver a vida, é diferente, né, então o Freud vai colocar, a melancolia é um desânimo profundamente doloroso, né, uma suspensão de interesse pelo mundo externo. É como se ante uma determinada perda, e a gente vai ir trabalhando isso, assim, do quanto na melancolia essa perda, né, por mais que no luto também tenha uma dimensão inconsciente, na melancolia é ainda mais profundo isso, né, essa dimensão inconsciente, ela justamente faz com que o sujeito e o próprio analista tenha muita dificuldade de poder situar o que exatamente se perdeu, porque é como se fosse um encadeamento de perdas, muitas perdas, em que, por isso que eu digo um certo filtro do ver a vida, porque é como se cada lembrança recuperasse uma nova perda, né? E que todas as lembranças, de algum modo, estão encadeadas a essa dimensão de uma perda, né? Então, nesse sentido, haveria, inclusive, uma perda da capacidade de amar, né, de trabalhar, uma inibição da capacidade de realização, né, de poder se movimentar na vida, né, de reinvestir a libido, né, e é importante pensar que para a psicanálise a libido é a energia essencial do viver, né, é como se essa perda da libido que nós temos no luto e que nós precisamos reinvestir em outros objetos, isso recai sobre o eu, né? Essa perda, ela é como que também ali se perdesse o próprio eu, né? E nesse sentido, essa inibição da capacidade de realização, né? Não há o que tenha um sabor especial, né? Um brilho especial para que eu possa reinvestir a energia, né? Então, nesse sentido, nós teríamos também, segundo Freud, né, um rebaixamento da autoestima, né, autorrecriminações, insultos e até expectativa delirante de punição, né, como se essa dimensão melancólica, ela pudesse atingir um grau tão severo que entra numa perspectiva delirante, né, em que o sujeito vê a vida como sempre nessa lógica acusatória, decaída.
Então, para que vocês possam entender um pouquinho mais o que é esse projeto que nós realizamos, o acompanhamento terapêutico, e aí depois eu vou integrar, né, as duas questões. O acompanhamento terapêutico é uma modalidade clínica que se descola do setting tradicional, né? Digamos que o setting tradicional pressupõe que o sujeito vá ao consultório do seu analista, né, tenha uma sessão definida, e vamos pensar muito protegida sobre certos aspectos, né, porque ali tem um certo isolamento do mundo, né, o Lacan inclusive diz a cela analítica, né, como se ali estivéssemos apartados do mundo, né, para poder falar sobre si. A questão é que, alguns casos, os sujeitos não têm a menor condição de deslocamento, né, e aí vamos pensar o quanto isso é uma estratégia muito importante, sobretudo nesses casos, né, onde o deslocar-se é algo da ordem de muita angústia, né, então um sujeito que tem dificuldade de circular pela cidade, de sair de casa, ou que faz trajetos sempre muito restritos, o dispositivo do acompanhamento terapêutico é um dispositivo muito importante, porque é o terapeuta que vai ao encontro do sujeito, onde ele estiver, né, seja na casa, seja na instituição que ele frequenta, né, ou em lugares específicos onde ele se dispõe a ir, né, tentando trabalhar essa ideia de uma ampliação da circulação, né, que esses sujeitos possam ampliar, né, a sua forma de viver, de se relacionar com a cidade. Nesse sentido, é importante destacar que esse dispositivo em especial, ele acaba, por essa característica, sendo indicado a situações graves, né, essas situações onde os sujeitos não têm condições de sair de casa, né, o que diz aí de algum risco, né, um risco, vamos pensar, no mínimo, né, de um isolamento, né, entendendo que, bom, o laço social, a circulação, as relações são questões que promovem saúde, né, então o isolamento, ele tem uma tendência a tornar os casos mais graves, né, inclusive pela questão não só psíquica, mas da saúde física, né, um dos casos que nós atendemos, por exemplo, de um menino, até não é nenhum desses que eu vou trazer agora, mas ele não sai da casa e nem do quarto. Isso implica que ele não tome sol, que ele não faça exercícios físicos, que ele não tenha deslocamento, né, e o que isso implica, inclusive em termos da saúde física. Então, esse dispositivo propicia não só uma escuta importante e fundamental, né, a esses sujeitos, porque, bom, na medida em que eles não se deslocam, eles também não acessam dispositivos da rede, né, de cuidado. E um termo que eu vou usar bastante aqui, que a gente vai falar, que se chama secretariar, né, que é um termo que o Lacan traz para a psicanálise, para pensar a clínica das psicoses, entendendo que, diferente da clínica da neurose, o secretariar, ele implica num colocar-se quase como que num assessoramento do sujeito, né? Sem a proposta de fazer intervenções que venham a cortar os sentidos, quebrar os sentidos, como acontece, por exemplo, na clínica das neuroses, que, digamos, são casos menos graves. Quando nós falamos em secretariar, é uma postura clínica que se coloca a auxiliar o sujeito a construir sentidos, né? Entendendo que há um certo esfacelamento de sentidos, onde nada mais tem valor, ou que qualquer escolha é uma mesma escolha.
o secretariar é como auxiliar o sujeito a reconhecer que diferentes experiências têm diferentes significados, né? E o testemunho também é um outro conceito importante para pensar que muitas situações de vida são vividas solitariamente, né? Então, quando nós pensamos o acompanhamento terapêutico também nessa via do testemunho, tem algo ali de um certo atestar, de um testemunhar o meu sofrimento, né? O que é isso que eu passo, né? Como se esse reconhecimento do outro trouxesse mais humanidade àquele sofrimento que é vivido solitariamente, né? Então, vamos pensar que o que a gente chama como casos graves, eles implicam justamente num certo apartar-se do laço, né? Como se esses sujeitos tivessem dificuldade em fazer laços, né? Laços com os outros, de amizade, de relações amorosas, de relações de trabalho, né? E aí o nosso trabalho viria justamente na via de tentar costurar alguns laços, né? Destacar significados naquilo que parece sem sentido. Nesse sentido, a gente faz uma certa aposta, né? Uma aposta de que algo possa se deslocar. Ao mesmo tempo, né, e a gente vai vendo agora no decorrer da minha apresentação, nós não podemos também, né, nesse furor curandes, supor que nós vamos transformar esse sujeito em algo que não diz respeito à sua possibilidade, né? Seria até um desrespeito, digamos assim, com a sua condição de sofrimento, querer algo muito além do que é possível para aquele sujeito. Então, nesse sentido, esse projeto, assim, ele tem se mostrado, né, não só, ele acabou virando quase um serviço universitário, né, como se nós criássemos um serviço, né, da universidade que assessora centros de atenção psicossocial, justamente nos casos mais difíceis, onde eles não conseguem ter um acesso, eles nos encaminham esses casos para que nós possamos tentar reestabelecer algum contato com a rede de cuidado, com a rede de atenção psicossocial, né? Então, ele se torna uma possibilidade de qualificação da atenção a esses usuários, mas também qualificação da formação de profissionais, né? Porque quem realiza esses acompanhamentos são estagiários do curso de psicologia, né? Então, isso na formação é algo muito importante, porque os casos graves assustam, né? Até porque na cultura se tem uma certa ideia de que são pessoas perigosas, de que são pessoas violentas, e na verdade o que nós vemos é que são violentas e agressivas justamente por não serem escutadas, né? Então, são raríssimas situações que nós tivemos, né, ao longo desses 10 anos, de alguma situação mais agressiva, digamos assim, né? Acho que a gente teve uma situação que eu consigo lembrar, né, de um menino, assim, mas é muito difícil, porque justamente ali, nesse espaço, as pessoas se sentem acolhidas, né? E, ao mesmo tempo, para o profissional, eles também, de algum modo, né, os psicólogos em formação que realizam o acompanhamento terapêutico, conseguem lidar com isso que está lá no imaginário social como algo muito difícil, muito desafiador, e que sim, é desafiador, mas com uma boa escuta, com a capacidade, né, de refletir sobre isso, de ter cuidado nas suas intervenções, nós temos, sim, uma qualificação da atenção e da formação, né, onde esses casos vão deixar de ser um tabu para esses profissionais, né, mas que vão ser possíveis de serem acolhidos. E também para nós, né, que estamos na supervisão, professores, pesquisadores, também é uma oportunidade,
né, de formação permanente, né, de nós estarmos aprendendo com os casos e nos interrogando justamente, né, em como produzir deslocamentos nessa condição extrema de sofrimento para essas pessoas, né, e qualificando a nossa formação também. Então, a experiência que nós temos nesse projeto, né, justamente são casos que interrogam e desafiam, né, o sistema de saúde. Então, no Brasil, né, bom, é importante frisar isso, até porque estamos aqui nesse encontro internacional, né, no Brasil nós temos uma série de equipamentos de saúde, e os, que eu vou falar algumas vezes nessa sigla, né, CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, são dispositivos atrelados à rede de saúde mental, que já são de uma atenção especializada, né, então são casos que apresentam uma dificuldade maior, né, não são atendidos pela rede básica, já é considerado rede secundária, né, que é justamente situações onde há uma situação de sofrimento psíquico instalada, né. Esses serviços que são, digamos, referência na rede para atender casos graves, têm dificuldades de atender alguns casos, justamente porque alguns usuários têm dificuldade, inclusive, de acessar esse serviço. E esses casos são os que nós atendemos no Projeto AT. Então, realmente é um encontro com situações bastante graves, bastante precárias, e talvez seja importante destacar que não só, né, são situações de uma fragilidade subjetiva singular, mas que isso também está articulado a uma fragilidade material, uma fragilidade de rede de cuidado, né, pessoas que, bom, têm às vezes uma situação econômica muito frágil também, né, então é uma série de precariedades que indicam também a gravidade desses casos. Então, encontramos, né, nesses casos que nós atendemos, né, inibições profundas, deixa eu ver se eu consigo lembrar, que enclausuram, arrebatam o sujeito à casa, situações de ideação suicida, rompimento de laços sociais, incapacidade para o trabalho, para o amor, situações de insônia graves, alterações do ritmo de vida, né, pessoas que dormem o dia inteiro e ficam acordadas à noite, que têm dificuldade, às vezes, na própria alimentação, que permanentemente referem autoacusações, autotormentos, e aí também algo que o Freud nos traz no texto Luto e Melancolia, né, é o quanto esse sofrimento, e para a psicanálise vamos pensar, né, todo sofrimento, todo sintoma, ele não tem só um aspecto negativo, ele se alimenta de algum aspecto que há algum prazer, por mais torto que nos pareça esse prazer. E talvez esse é um ponto importante que o Freud nos acene aí nesse texto, que é essa satisfação sádica, né, como se o sujeito fosse um sádico consigo mesmo, né, ele produz um sofrimento, por isso que um autotormento, né, e essas queixas monocórdicas fatigantes, né, então, de algum modo, é interessante pensar que há algum prazer, por mais estranho que ele nos pareça, e ao mesmo tempo, na condução do tratamento, são casos muito difíceis, porque parece que nenhuma intervenção possibilita a mudança, né, é quase por isso que o Freud fala numa certa dimensão monocórdica, né, isso que é sempre na via daquilo que não dá certo, daquilo que não acontece, né, do que não tem jeito
de ser diferente. Então, pensei em trazer para vocês 2 casos, né? O caso do Lino, um nome fictício, né, evidentemente, um homem de 27 anos que vive com a mãe e com a avó, sai raramente de casa para ir a algumas consultas e a outros espaços, e na maioria das vezes sai na companhia da mãe. Ele se entende a encarnação do mal, né? Ele diz que ele é o Lúcifer, justamente porque se entende alguém muito mal, né, e que então estaria sendo vigiado pelos demais, que percebem essa condição que ele teria. Então vejam que aí entra essa dimensão delirante, né, que o Freud fala, de que a melancolia pode atingir essa condição, né, em que o sujeito supõe, e ele tem um diagnóstico, né, de esquizofrenia, justamente por apresentar alguns delírios e uma dimensão megalomaníaca, né, então vamos pensar isso de supor que todos sabem dessa condição dele como a encarnação do mal, né, é uma dimensão delirante onde ele se supõe muito grandioso ao mesmo tempo, né, porque todos os olhares se voltam a ele. Então, ele tende a passar as noites acordados, né, até porque na casa ele não se sente, nem mesmo na casa ele se sente muito pertencente, né, como se ele fosse também um certo estranho no ninho. Então ele não faz as refeições com a família, né, a comida dele é diferente dos demais. Então, nesse desencontro, já no ambiente doméstico, é como se ele mudasse aí o ritmo de vida, e aí amplia o desencontro, né, porque ele acaba tendo uma convivência com a avó e com a mãe, muito restrita, né, por algumas horas do dia, né, porque ele acorda no meio da tarde, os acompanhamentos acontecem à tarde, justamente por isso, pela essa questão do horário, né, e algumas vezes são desmarcados porque ele não conseguiu acordar, né, então há uma condição ali de muito pouco investimento subjetivo, né. Na história dele, né, nós temos, eu até escrevi os casos que eu passei, né, para o professor Adelino, professora Tereza, professor Paulo, professor Nuno, mas não me parece que agora seria interessante eu ler todo o caso, depois talvez se no debate vocês acharem interessante, né, que mesmo assim não é todo o caso, eu fiz um recorte ali, mas estou tentando trazer agora, assim, sem precisar ler o que eu escrevi, mas mais para situar, né, os participantes agora que estão conosco, dessa situação clínica, né, então, a situação do Lino, por exemplo, é uma situação de muitas perdas, né, tem uma situação com o pai, né, que era alcoolista, também tinha uma posição bastante, vamos tomar assim, decaída, né, em que o Lino refere que esse pai não conseguiu levar adiante, né, os bens da família, e que morre num acidente, possivelmente por esses excessos, né, com relação ao álcool. Algumas cenas, talvez eu possa trazer, assim, uma cena bem interessante do Lino. Lá no início, faz 4 anos que nós atendemos o Lino já, bem no início lá do acompanhamento, em que nós também conhecíamos pouco ele, né, e vejam o quanto esse fantasma, né, de que algumas situações de psicose ou casos graves são violentos, ele sai com a AT dele, para ir numa praça, e nessa praça, quando passa, né, assim, o jardineiro, possivelmente da praça, e, sei lá, murmura alguma coisa, ele tem a certeza de que esse homem fala mal dele, né, de que esse homem está reconhecendo que ele é a encarnação do mal, né, tudo que ele fica supondo, né, nas relações.
E aí ele olha para a T e fala, bom, eu vou lá perguntar para ele, então, se ele está falando mal de mim. E a T, nesse misto, né, de medo, né, bom, e se nisso esse outro homem, sei lá, né, o agride, ou acontece alguma agressão entre eles, mas ao mesmo tempo nessa aposta, né, do secretariar, né, do bom, vamos ver o que acontece, vamos acompanhar, né, tentar intermediar isso. Ela não intervém diretamente, mas fica próxima e diz, bom, né, se ele teria interesse em falar com esse homem, por que não? E ele pergunta, então, né, para esse homem, você estava falando de mim, né, o que foi? Daí o cara fala, não, não é nada, eu estava falando aqui comigo, com meus botões, sei lá, né, e aí isso, inclusive o jardineiro começa a contar um pouco, né, por que ele estava pensando sozinho. Ali é uma cena muito bonita, assim, porque quando a AT vem nos trazer eu vou falar AT é a acompanhante, né, a terapeuta ali em questão, quando ela vem nos trazer essa cena, ela fala da angústia que ela sente, né, nesse momento, entre permitir esse encontro ou talvez intervir, né, rompendo. Mas são pequenos fragmentos onde ali se produz algum deslocamento, né? Porque esse caso, por exemplo, ele quase não sai, e ele tem, por parte da família, né, uma desautorização constante, né, da inadequação dele. Então, todo o sentimento pessoal dele, de inadequação, de demérito que ele traz para ele, de algum modo, isso também reverbera na família, que reitera essa condição decaída, né? Então, qualquer iniciativa dele no sentido de fazer algum movimento, né, de buscar alguma coisa, também é desencorajada pela mãe, né? Então, vamos mandar currículos. Né? Pensando bem, eu nem sei onde estão os currículos, então isso vai sempre ficando nesse lugar. Uma outra situação clínica que eu queria trazer também para vocês é o caso da Ariel, também um nome fictício, uma mulher trans, 25 anos, que mora sozinha. Ela nasce, né, na condição de intersexo e é criada como um menino, né? Ela tem uma situação de vida uma história de vida bastante, com muitas perdas, com muito sofrimento, né, com situações de abuso sexual, muitas brigas, violências. Quando a mãe dela estava grávida dela, ela perde o pai, o esposo, né, o pai biológico da Ariel. Ela se casa com outro homem, que assume, né, a Ariel como filha, só que ao longo dessa infância, ela tinha muitos conflitos com essa mãe, né, essa mãe era inclusive bastante negligente, né, tendo inclusive presenciado cenas de abuso da Ariel, e pedido para que isso não fosse contado ao pai, né, então, entre muitas brigas, entre situações de pegar a Ariel e uma outra filha menor que ela teve de forma extraconjugal, né, e ir para um outro estado, vagar pelas ruas com essas crianças, já numa fase também foi acometida por uma doença, então já numa condição de vida muito precária, e Ariel tem todas essas cenas muito difíceis, assim, na sua vida, em que a mãe, quando ela tinha aproximadamente 10 anos, a mãe morre, e aí ela entende que talvez ali, né, essa vida pudesse, por mais difícil que fosse a perda dessa mãe, talvez ali pudesse ter um aceno de uma outra condição de vida. Cerca de 6 meses depois,
esse pai se suicida, né? Então, deixando ela numa condição ainda mais agravada de desamparo. Um pouco depois, ela começa a transição dela, né, para mulher, então, chega a conseguir alguns movimentos, né, na vida, ingressa num curso de graduação universitária, consegue algumas conquistas, mas a situação subjetiva, de algum modo, vai lhe boicotando, e ela chega a morar na rua, por alguns dias, e quando nos foi encaminhada, era uma situação gravíssima dela não sair de casa, né? Para vocês terem uma ideia, sequer para colocar o lixo na rua, por exemplo. Né? Então, imaginem que situação de vida ela vivia sequer para ir comprar comida, né? Era um ex-namorado que levava comida na casa dela. Então, nos é encaminhada, né, e tem toda uma questão interessante no caso da Ariel, porque ela, quando sai à rua, ela sai de forma muito bem arrumada, justamente porque o olhar do outro é algo que a invade, né, como se ela fosse ser consumida por esse outro, né, o espaço aberto a angustia muito, né, então nós viemos fazendo algum trabalho de deslocamento, tentando pensar essa elaboração das perdas, mas que tem sempre essa dificuldade, né, e além disso, né, na condição de mulher trans, ela também sofre uma desautorização, né, em muitas situações de vida. Então, bom, eu até já falei demais dos casos, vou tentar avançar um pouquinho, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então, o Freud vai nos trazer, né, a metapsicologia, digamos, da melancolia, entendendo que essa perda do objeto de amor, né, e essa ambivalência que é, digamos, constitutiva dos objetos, né, entre amar e não amar, entre querer para si e poder, uma ideia de transitoriedade, né, do ir e vir, né, frente a essa perda de um objeto de amor, né, até vai se dizer, alguns autores vão dizer que a melancolia é um excesso de perda, né, é um excesso de falta, né, como se esse primeiro amparo, e por isso a imagem do Anish Kapoor é interessante, né, desse primeiro leite, como se esse primeiro amparo não viesse de forma minimamente suficiente, né, já tivesse ali algo de um desamparo primordial agravado. E essa dimensão quase de uma sombra, né, e Freud vai usar isso, que é uma expressão que talvez a que mais se refira, né, quando vai se falar do Freud sobre a melancolia, é a sombra do objeto recai sobre o eu, né, como se esse eu ficasse nessa zona de sombra, né, esse eu se coloca a ser atacado, né, e nesse sentido, vamos pensar assim, isso traz uma dimensão estrutural, uma forma de ver a vida, como eu trouxe antes, justamente porque é como se o sujeito não tivesse mais nenhuma defesa, nenhuma borda, né, e ele é todo esse lugar de um lugar decaído, um lugar de uma ferida aberta, né? E vejam, quando a gente usa essa metáfora da ferida aberta, uma ferida aberta requer cuidado, né? Nós nos ocupamos muito dela, mas ela dói, mas ela demarca visualmente que aquilo ali não está bem, né? Então, me parece uma metáfora bastante significativa para a gente pensar essa condição melancólica, né? Essa ideia de um superinvestimento, mas em algo doloroso, em algo decaído. Então, essa é uma parte que o Freud fala, assim, né, do quanto é difícil, né, não só para o sujeito, mas também para o analista, discernir o que foi perdido,
né, e vejam nos casos que nós trouxemos, assim, são perdas, né, que vão se somando, né, de uma perda vão se vinculando em cascata outras tantas perdas, né. Nesse sentido, uma metapsicologia, né, de que esse investimento libidinal, ele não transita para outros, a perda, né, desse objeto não faz esse investimento libidinal ser investido em outro lugar, né, ele se volta para o eu, mas naquilo que o eu se identifica com aquele objeto que cai, né. Então, a operação de compromisso, né, seria justamente abandonar o objeto, implicaria em abrir mão, né, de um prazer para investir em outro objeto, né, e na melancolia haveria uma fixação no objeto de amor, né, então a perda desse objeto implica numa perda do eu, que se torna pobre e vazio, né, chegando a um delírio de inferioridade, que é o que nós vemos nesses dois casos, né. As autoacusações ao eu derivam de uma perda amorosa em que não há investimento em outro objeto, ficando eu na sombra do objeto perdido. E nesse sentido, né, uma insatisfação moral consigo mesmo, né, e, o Freud vai dizer que um pequeno detalhe, né, uma situação de empobrecimento, algum defeito físico, uma feiura, uma fraqueza, uma situação de inferioridade social, né, é alguma coisa que ali se coloca, né, como a origem do mal, né, ainda que isso também vá se espalhando para várias outras experiências. Então, haveria uma certa regressão narcísica, né, porque, aí, claro, eu não vou conseguir entrar agora, né, em toda a questão do narcisismo para psicanálise, mas é como que, nesse primeiro tempo, né, em que haveria ali uma certa fusão entre o sujeito e o outro, né, onde não há ainda uma distinção entre eu e o outro, é como se, e que, vamos pensar num segundo tempo, há um certo investimento para fora, né, onde se supõe ser eu, é como se na melancolia houvesse uma regressão narcísica para esse primeiro narcisismo, né, onde há uma certa incorporação do outro. Então, esse objeto que cai, é ele que vira o próprio sujeito, né, então, ante a dificuldades, traumas, há uma regressão do narcisismo, né, um amor não abandonado, mas um objeto abandonado, fazendo eu refugiar-se na identificação narcísica primária, né, nessa ideia do incorporar o objeto, devorar o objeto, mas ao mesmo tempo, se esse objeto, ele é um objeto perdido, né, caído, e isso se volta ao sujeito, é o próprio eu que fica nessa posição, né, de ser um objeto a ser julgado, né, odiado, insultado, humilhado, né, então, produzindo paradoxalmente sofrimento e uma satisfação sádica, um auto-tormento gozoso, né, como se o sujeito, de algum modo, se alimentasse desse auto-tormento, né, então, a perda do eu ante as ofensas narcísicas produzem esse empobrecimento da libido do eu, né, esse eu que não tem condições de sair de casa, esse eu que qualquer coisa é muito, muito, muito difícil. Nesse sentido, haveria, né, e aí o risco, né, essa tendência a uma ideação suicida, né, pela destruição do eu, porque uma vez que o eu é tomado como objeto, ele também pode ser matável, né, e isso nós escutamos muito, né, na clínica do acompanhamento terapêutico, né, é como se eu me matar implicasse de algum modo em que algo segue vivendo, né, mas nessa ideia de que esse corpo, ele é matável, ele é morrível, ele é algo que eu posso jogar fora, né, como se o sujeito conseguisse fazer uma dissociação tão profunda que o eu também pode ser algo a ser descartado, né.
E o Freud vai dizer, assim, dessa agudeza, né, melancólica. É como se o melancólico, ele tivesse, como se ele tirasse esse certo enebriamento que nós temos, né, do mundo, uma certa fantasia, né, de que as coisas vão dar certo, de que sei lá, uma certa ilusão com a vida. É como se o melancólico perdesse isso e, de algum modo, ele tivesse, então, a partir dessa perspectiva, uma forma mais aguda de ver a vida, né? Como se ele visse a vida de forma mais crua. Só que aí entra uma dimensão paradoxal, né? Então, o Freud vai se perguntar, bom, mas por que adoecer para ter essa condição, né? Que mecanismo é esse, né, que faz esse sujeito ser tão perspicaz, e aí a gente poderia pensar o quão criativo pode ser um melancólico, né, o quanto ele pode sublimar, né, e ser um excelente escritor, um excelente artista, porque ele tem uma perspicácia sobre o mundo, mas ao mesmo tempo uma condição subjetiva muito precária, né. Nesse sentido, nessa verdade melancólica, eu já estou quase passando, né, do meu tempo. Aqui acho que já falei, então também vou passar um pouquinho. Então, para fechar, assim, né, essa inter-relação, né, pensando que essa clínica, ela de fato, né, a clínica da melancolia, ela é uma clínica muito desafiadora, né, porque para o analista também é uma posição muito difícil, porque a gente faz uma aposta, né, de melhora, de deslocamento, de possibilidade de bem-estar. Quando todas as intervenções sempre recaem nisso do não dá certo, não vai dar, não tem jeito, isso também, de algum modo, é muito desafiador para o próprio analista, né, o acompanhante. Então, é interessante pensar que a nossa aposta, de algum modo, ela também vá na via, primeiro, do não contrariar, né? Não se trata de dizer, mas a vida não é assim, mas você pode, mas você consegue, mas você está vendo errada essa situação, né? Isso também não nos leva muito longe, né? Então, testemunhar, quando nós usamos essa expressão, é justamente reconhecer o sofrimento desse sujeito, né? Reconhecer que sim, é muito difícil mesmo, né? Que não é fácil abrir a porta de casa e sair, ou mesmo estar dentro da casa, né? Com outras pessoas. Mas o que será que dá para fazer com isso? Né? Então, nesse sentido, a escuta, buscando recuperar, né, a história desse sujeito, alguns ideais, é tentar fazer certos pontos de costura, né, alguma amarração possível, né, para que ali alguma aposta vá na via de um deslocamento, né, mas sem ter também, né, grandes pretensões, né, porque isso implicaria na gente supor que, bom, é possível mudar de estrutura. Na psicanálise nós entendemos que não, né, então, também aí tem uma sutileza da clínica, né, que é trabalhar com os possíveis, né, sem um ideal de grandes mudanças, mas de minimização do risco, digamos assim, né, de uma aposta na construção de outros laços. E aí, talvez, vamos pensar de uma dimensão sublimatória, né, que seria esse investimento libidinal em algo da criação. Ao mesmo tempo, né, o Freud refere em alguns textos anteriores a esse, inclusive, que a psicanálise não é uma prática pedagógica. Então, não se trata da gente ensinar o sujeito a sublimar, né, mas de buscar com ele, na história dele, o que faz sentido e, a partir daí, pensar nas possibilidades sublimatórias. E aqui uma frase do Freud, para a gente finalizar, que ele diz: o que a consciência aprende do trabalho melancólico não é, portanto, sua parte essencial, não é nem mesmo aquela a qual podemos atribuir uma influência sobre a solução do sofrimento,
vemos que o eu se degrada, enfurece-se contra si mesmo e compreendemos tão pouco quanto o doente aonde isso leva e como pode mudar. Podemos atribuir uma produção como esta mais à parte inconsciente do trabalho, porque não é difícil descobrir uma analogia essencial entre o trabalho de melancolia e aquele do luto. Bom, acho que era isso agora, assim, para um primeiro momento, e podemos Muito conversar um pouquinho, ver as reverberações também. Obrigada. Muito obrigada pela sua comunicação e pela partilha deste projeto de extensão tão interessante, que no fundo é um serviço, não é? Que atende casos graves de uma forma que promove também a humanização, não é? E nesse sentido, com muito mérito e um trabalho muito importante. E os meus parabéns por isso à equipa, claro. E vamos então abrir agora um pequeno momento de debate, se calhar começar então com o Paulo e o Nuno, ou não sei qual de vocês quer falar primeiro, mas fiquem à vontade. Podes começar, Nuno, se desejares. Pode ser tu. É igual. É parecido. Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Ana Lúcia a partilhar connosco o seu trabalho. Creio que é muito inspirador sobre diversos pontos de vista, quer a análise do conceito de melancolia, emergindo na distinção entre trabalho de luto e trabalho interno da melancolia, quer depois na análise dos dois casos, do Lino e da Ariel, que são também extremamente densos por um lado, de vivências psicobiográficas e, por outro lado, de desafios à compreensão e à interpretação. Isso só um segmento de um desses casos forneceria matéria humana suficiente para muito trabalho. Neste sentido, de certo modo, começando pelo fim, diria que impressiona... Sim. Só um pouquinho, deixa eu ver que na reunião errada eles estão falando inglês. Ah, não, tá certo. Se fosse possível tirar aí o som, eu não estou a conseguir. Pronto, já tem. Muito bem, de certo modo, começando pelo fim, eu diria que Ariel é, de facto, uma espécie de protótipo desse excesso de perda. Portanto, a perda dos pais, a perda e mudança da sua identidade, o nome morto e o nascimento do nome novo, e, portanto, da pessoa nova, e da nova liberdade e da nova expressividade social e amorosa que o novo nome de mulher simboliza. Há uma espécie de mudança essencial de si mesma que, de certo modo, pode ser o triunfo libertador que Freud, quase no final do texto, relaciona com a mania, dizendo, é um pouco misterioso ou enigmático, mas muitas melancolias alternam com a mania. E a mania parece ser um momento de triunfo, ou seja, em que o eu passa da posição de autodestruição moral para uma posição de autolibertação, em que, de certo modo, triunfa da sua própria perda. A expressão
de Freud, metafórica, também jogando com o canibalismo oral, mas invertido, diz que nesse momento de libertação maníaco há o mesmo conteúdo da melancolia, mas há uma espécie de triunfo sobre si próprio, uma espécie de vitória libertadora e uma nova fome para novas possíveis catexes ou objetais, ou seja, novos investimentos afetivos, novas possibilidades de conexão afetiva interpessoal, novos amores, no caso específico de Ariel, como mulher recém-nascida. Portanto, esta é a primeira questão que gostaria de colocar à Ana Lúcia. Será que há uma espécie de possibilidade de um momento não estritamente ou tecnicamente maníaco, mas diria metaforicamente um momento heroico, um momento de liberdade que a liberta da melancolia, da posição depressiva, digamos assim. Depois, queria também, agora retomando de forma mais sistemática o texto de Freud, queria também sublinhar o facto de Freud também revelar uma espécie de perplexidade quando, comparando luto e melancolia, diz, por exemplo, que aquilo que hoje chamaríamos os triggers ambientais, as influências ambientais, portanto, as experiências biográficas são regularmente as mesmas, mas algumas pessoas entram no trabalho de luto e outras pessoas perdem-se no labirinto da melancolia. Ora, e depois ele pergunta-se o que é que fará esta distinção? Porque é que, vivendo as mesmas coisas, umas pessoas reagem com o trabalho, digamos assim, com a laboriosidade do luto e outras perdem-se durante um tempo indefinido, mais longo, na melancolia. E sabemos que Freud depois hesita entre uma explicação biológica, disposicional e psicogénica, e diz ainda outra coisa algo surpreendente do ponto de vista terapêutico, que é o seguinte: diz ele que na melancolia qualquer interferência é inútil e pode mesmo até ser prejudicial. Ou seja, aqui há uma espécie de misto de pessimismo e otimismo, ou seja, uma espécie de pessimismo neurobiológico em que ele diz: não sabemos explicar bem porque haver pessoas que, em vez de entrarem no trabalho de luto, se perdem no labirinto da melancolia. Talvez seja disposicional, portanto, há uma espécie de pessimismo neurobiológico e depois uma espécie de otimismo na potencialidade autorregeneradora ou autoterapêutica, e diz então que a melancolia pode superar-se a si própria depois de um certo período de tempo e qualquer interferência deve ser considerada como inútil ou mesmo como prejudicial. Repito-me, foi quase na abertura do texto. Do ponto de vista sintomatológico, também, digamos assim, o quadro é absolutamente similar, exceto um traço essencial,
que depois permite, então, a hipótese da regressão narcísica e da ambivalência. Ou seja, apenas na melancolia, em contraste com o trabalho de luto, existe essa autodepreciação de si próprio. Bem, e é interessante depois quando ele descreve as duas economias, a economia do luto e a economia da melancolia, é então aí que se torna interessante como a perda do amor, um conflito amoroso, como perda do objeto amoroso, se torna, por assim dizer, eu diria, não só um elemento descritivo, mas provavelmente a chave para também uma teoria que ele não ousa desenvolver, mas uma teoria que poderia ser genuinamente psicogénica. E aqui aproximo também dos críticos de Freud. E penso particularmente de todos os que, sobretudo a partir de Robert Niemeyer e da sua crítica construtivista ao processo e ao trabalho de luto freudiano, consideram que o processo de luto normal não depende de uma decatexis, ou seja, desse desinvestimento afetivo do objeto perdido, que só depois, então, permitiria um deslocamento para novos objetos. Parece que Freud, ao dizer isto, está a pensar que há uma espécie de quantum energético afetivo limitado, muito limitado. E então, para poder haver um novo investimento de energia afetiva, para poder amar outra pessoa, é preciso, no luto, haver uma espécie de desligamento da energia afetiva que estava investido na pessoa que faleceu. Bem, no seguimento, então, de Robert Niemeyer, sobretudo desde os anos 90, há uma crítica bastante homogénea, diria, nesta terceira vaga das terapias cognitivas construtivistas, contra este conceito de luto como decatexis. E a ideia de que o luto que permite uma espécie de espontaneidade afetiva e uma espécie de flexibilidade afetiva e criativa mais ampla, não depende da decatexis, mas antes do que eles chamam a reconstrução de vínculos permanentes, ou seja, de vínculos que persistem, que se prolongam. E depois todas as sugestões terapêuticas, e as obras aí algumas delas são muito recentes, alguns manuais são extremamente recentes. O último que eu encontrei é de 2021, uma obra coletiva dirigida por Robert Niemeyer, que é uma coleção de muitos contributos sobre técnicas terapêuticas para o luto. E todas elas insistem nesta ideia, reconstrução do vínculo ou dos vínculos afetivos persistentes. A expressão inglesa, que eu estou assim a parafrasear, é reconstructing continuing bonds. E diz ele, depois, não é apenas esta persistência que é essencial, mas o caráter positivo, emocionalmente positivo desta persistência. E num artigo mais empírico, ele compara um grupo de pacientes em que a persistência tem uma espécie de tonalidade afetiva negativa, que tem algo destes aspectos melancólicos, por exemplo, uma espécie de culpa pela perda ou pelo falecimento da pessoa querida. Se eu tivesse tomado conta, se eu tivesse sido mais responsável, se eu tivesse sido mais disponível, talvez o meu pai e a minha mãe estivessem ainda em vida. E enquanto
enquanto a pura persistência não explica. O que explica, então, é o caráter efetivamente positivo ou negativo que acompanha a persistência dessa ligação afetiva. Portanto, se há algum sentimento de culpa, a persistência do vínculo é acompanhado de, na linguagem de DSM-5, de luto complicado persistente. Se, ao contrário, essa persistência é acompanhado de afetos positivos, por exemplo, a gratidão, e os rituais de memorialização, como se costuma dizer em inglês, memorialization, ou podíamos dizer de recordação e de recelebração da relação, com afetos positivos, então estaria aí, por assim dizer, o segredo clínico de uma continuidade vinculativa que supera não só e resolve não só o trabalho do luto, mas todo o labirinto da melancolia. Bem, a este propósito, queria ainda evocar uma figura que nos últimos dias me acompanhou há algumas horas, que foi a obra A Noite, de Elie Wiesel. Elie Wiesel é um sobrevivente do Holocausto, também Prémio Nobel da Paz, e que tem investido toda a vida em testemunho autobiográfico sobre o Holocausto ou a Shoah. E recordei-me dele porque houve uma espécie de coincidência semântica feliz. A expressão ferida aberta, como metáfora da melancolia, também é utilizada por ele para definir o seu trabalho de memória. Ele diz: eu gostaria que a memória da Shoah permanecesse eternamente, não é? Como uma ferida aberta. Ou seja, que nunca houvesse uma espécie de cicatriz, não é? De resolução. Permanecesse eternamente como ferida aberta. Ele diz: e toda a minha escrita, todo o meu trabalho simbólico, que é a essência da vida de Elie Wiesel, bem, é o trabalho precisamente para que a ferida permaneça aberta. Isto é extremamente interessante, porque parece o tal prazer sádico, o prazer autossádico. Não é? Mas o que é interessante neste prazer autossádico, e talvez seja algo comum a todo o prazer autossádico, é que tem uma espécie de dialogismo interno, ou seja, é uma espécie de atitude comunicativa intencional. Bem, o intencional, obviamente, quer dizer que tem uma espécie de dinâmica significativa, intrínseca, não intencional no sentido de plenamente autoconsciente, etc. Por isso, este é outro aspecto interessante, desafiador, que é esta espécie de não só a persistência na vinculação afetiva, não é? na catexis, reconstruindo positivamente o seu sentido, mas ainda uma outra possibilidade mais digamos, original, que seria uma espécie de cultivo da melancolia, este cultivo da ferida aberta, o cultivo da abertura da ferida. Todos os dias, na sua obra de testemunho, Elie Wiesel representa-se como aquele que vocacionalmente se define como, por assim dizer, o antiterapeuta da ferida. Portanto, o que mantém a ferida incurável. Esta também seria, por assim dizer, uma espécie de desafio teórico-clínico que a Ana Lúcia quiser comentar,
Ficaria muito contente. Bem, e creio que já foi uma intervenção suficientemente longa. Depois, no diálogo, se houver algum momento, ou oportunidade, ou pertinência, também terei todo o prazer de continuar ou de retomar algumas questões. Obrigado, Ana Lúcia. Foi um prazer. Obrigada, Paulo. Vamos então passar a palavra ao Nuno, para conseguirmos ter tempo ainda de ter uma discussão, pelo menos 10 minutos depois da intervenção do Nuno, está bem? Sim, claro, eu agradeço muito. Eu tenho um comentário mais breve para fazer. Gostaria de agradecer muito à Ana Lúcia já pela proposta de reflexão e pela expressão do trabalho que faz e que fez hoje, e também pela oportunidade que nos deu a nós de lermos os textos que escreveu sobre os casos que acompanham, sobre as pessoas que acompanham e sobre a AT. Os meus comentários, um pouco no seguimento daquilo que o Paulo disse, vão ser mais práticos do que teóricos. Eu creio que aquilo que o Paulo disse já foi suficientemente complexo para que possa, se eu entender, falar-nos da relação com o questionamento freudiano da melancolia. Eu às vezes gostaria de falar daquilo de que nos falou, como se não tivesse um conhecimento da psicanálise, como se eu não tivesse um conhecimento da psicanálise e como se eu não tivesse passado pela psicanálise, nem pela psicoterapia psicanalítica. Às vezes penso que seria mais fácil ouvi-la, ouvir os psicanalistas e ler os textos que resultam do trabalho que fazem. Mas mesmo assim, não me sendo possível, eu gostaria de fazer-lhe perguntas sobre aquilo que me, digamos, suscitou mais interesse, que foi o trabalho de acompanhamento terapêutico fora do quadro que habitualmente se entende por ser o quadro clínico, que é um quadro em espaço bastante confinado, numa relação bastante íntima, sem necessariamente haver grande abertura ao exterior ou com janelas, muitas vezes com os reposteiros fechados, ou com as persianas fechadas, de modo a que de facto a luz não entre e que a regressão seja ainda maior por parte de quem pede o ouvido aos psicanalistas. Então, tendo em conta que a AT é também uma relação, as pessoas que acompanham aqueles que não cabem nos espaços confinados da psicanálise, também estão em relação com os melancólicos. A minha questão era, diz sobretudo respeito ao modo como aquilo que está em jogo na melancolia, as relações afetivas de amor e de ódio que se jogam no eu, na relação de eu com parte de si próprio, na relação que a parte crítica do eu estabelece com a identificação que ficou da relação amorosa. Como é que essa relação característica, segundo o Freud, da melancolia se joga de novo, se é verdade, se joga, eu não sei se é o caso, na relação que eventualmente é transferencial com o acompanhamento, com o acompanhante terapêutico que está fora do quadro clínico. Se eu entendi, tanto, por exemplo, o Lino como a Ariel são seguidos por si e também acompanhados por alguém que está fora digamos, da relação, mas digamos que essa relação de AT é supervisionada por si, não é? Se eu entendi. Portanto, existe ou não uma relação transferencial com a AT, e se essa relação, e como é que essa relação de secretariado, como é que o escriba a psicanalítico, digamos,
é ou não é ele próprio afetado pela sombra da melancolia, e como é que essa relação é capaz, eu creio que talvez o propósito do facto de ser exterior é exatamente esse, como é que essa relação é capaz de passar, digamos, da vivência meramente afetiva da melancolia, em que muitas vezes se encontram os melancólicos, para a possibilidade de simbolizar o estado melancólico, e o estado afetivo que o acompanha, e o estado depreciativo e tudo mais. Quer dizer, como é que a relação tão dificilmente simbólica que os melancólicos têm consigo próprios e com os outros passa a ser possível graças a esse acompanhamento que aparentemente extravasa um bocado o quadro daquilo que nós associamos à clínica psicanalítica. Porque, de facto, há qualquer coisa, eu faço esta pergunta, deixo já a pergunta, e faço esta pergunta porque a questão é em saber como é que se aceita a ambiguidade do sentido que os outros trazem. Portanto, o acompanhamento terapêutico pelo facto de ser uma relação a outrem, passa também a ser uma relação à ambiguidade do sentido que os outros proporcionam. Então, a minha vivência, por mais esmagadora que seja, passa a poder ter um sentido apreendido a partir de um outro horizonte de experiência. E nesse sentido, como é que alguém radicalmente ou ligado ou radicalmente em regressão narcísica aceita a presença de uma alteridade, mesmo que seja só a de um secretário? Depois, agora retomando um pouco aquilo que o Paulo disse, não só em relação ao Elie Wiesel, mas também em relação à memória e à perda. Parece-me que é um ponto muito interessante, não só no que diz respeito à melancolia, mas também no que diz respeito ao luto. É a questão do luto, vou deixá-la mais de parte, mas vou manter a questão da melancolia. No que diz respeito ao Elie Wiesel, é interessante um dos textos que o Adelino, há uns tempos, com a Teresa, pediu-nos à Teresa e a mim que reuníssemos uma série de títulos que nos pareciam interessantes sobre a melancolia, e um dos títulos que eu propus foi exatamente o de uma reflexão de alguém sobre o trabalho do Elie Wiesel e sobre os perigos em ligar a reflexão clínica à reflexão religiosa, porque a inspiração do Wiesel também é de um certo judaísmo contemporâneo, pós-assídico, perto do misticismo tanto cristão como judaico, e tem de facto particularidades e muito, muito interessantes, mas ao mesmo tempo também pode ter as suas limitações e perigos, porque há uma relação com os eventos da história que é uma relação que, digamos, não sei se é escatológica, mas em qualquer dos casos é orientada por um sentido do transcendente, ou mesmo que essa transcendência providencial se manifeste na história, é assim, tem de uma certa forma essa subentendido. A coincidência é interessante, porque aquilo que me pareceu interessante no que o Paulo referiu, da memória, da ferida aberta da memória, parece-me possivelmente que o Elie Wiesel fala da necessidade da ferida ficar aberta, porque se a ferida sarar, nós vamos esquecer. E se nos esquecermos, as coisas às tantas deixam de ter acontecido para as gerações seguintes. E é possível que, como diz o Freud, quando nos esquecemos daquilo que deu lugar
ao nosso sofrimento, estejamos a reunir as condições para repetir aquilo que deu origem ao nosso mal-estar, ou que dá origem ao nosso mal-estar. Daí talvez o luto impossível e necessário ao mesmo tempo, que não se pode passar o tempo todo no sofrimento daquilo que diz respeito ao passado, mas se não aceitarmos a lembrança desse sofrimento, depressa nos vamos esquecer daquilo que aconteceu e podemos, talvez, reunir as condições para que isso se repita. Daí a necessidade da memória, nesse jogo com o luto impossível, e nesse desejo de resolver a melancolia e, ao mesmo tempo, de ter a melancolia como condição para o trabalho da escrita, que diz respeito ao passado, e da escrita que diz respeito também à continuidade da subjetividade, apesar de todas as suas perdas e apesar de todas as suas transformações. A questão da continuidade e do reconhecimento, portanto, parece-me aí uma questão interessante que levanto. Como é que no trabalho clínico que fazem é possível, e a partir de que momento é que é possível passar pela memória, passar pela rememoração daquilo que é entendido como uma perda, daquilo que foram as perdas, para que essas perdas sejam não só objetos caídos, ou como muitas vezes referiu, mas, digamos, eventos vividos e simbolizáveis e reconhecíveis. Parece-me a mim que a questão da quantidade de energia que é investida efetivamente nos objetos, e o Paulo lembrou que é interessante, que às vezes parece que a forma como o Freud o entende é como uma quantidade limitada que tem que se ir passando de objeto em objeto à medida que eles se vão perdendo. Como é que isso poderia talvez ser substituído por qualquer coisa como um reconhecimento dos eventos, por mais dolorosos que eles tenham sido? E então haver uma continuidade que a memória assegura, e dando a possibilidade de falar dessas perdas ou transformações, e ao mesmo tempo de saber que, de uma certa forma, aquilo que aconteceu e que foi perdido, de uma certa forma perdura porque faz parte das identificações do eu, faz parte daquilo que se inscreve na subjetividade, antes mesmo que essa subjetividade saiba dizer eu de uma vida, antes mesmo que ela saiba pronunciar-se linguisticamente na relação com os outros. Daí a dimensão um pouco regressiva e alucinatória dessa identificação com os objetos, mas de facto essa regressão que às tantas é alucinatória, ou que pode ser alucinatória, também é a prova de que, em termos de uma vida, consciente ou inconsciente, há qualquer coisa que não cessa de ter sido, e não cessa de ser por ter sido. Daí a continuidade, que muitas vezes é difícil de assumir, mas que é talvez essencial para que a subjetividade, ou o eu, agora vai ser talvez o meu último comentário, a subjetividade ou o eu possam realmente existir. E é uma última questão, eu fui tomando notas, poderia comentar e conversar durante muito tempo convosco, com a Ana em particular, acerca desta questão e das questões que nos levantou. Foi com muito interesse, mais uma vez, que eu li digamos, os relatos dos trabalhos que fazem e que eu ouvi sobre a relação que estabelece com o texto do Freud. E agora, pronto, e agora mais em concreto, digamos, apesar da minha experiência da psicanálise inicialmente ter sido com um psicanalista lacaniano, maioritariamente lacaniano, depois disso, a minha leitura do Freud leva-me muitas vezes a não entender a maneira como se substituem alguns termos freudianos
pelos termos propriamente lacanianos, ou que o Lacan usa, e que eu voltei a ouvir na sua apresentação. Daí a minha questão, que ao preparar o nosso encontro, voltei a ler o texto do Freud, e o texto do Freud não faz referência a nenhum sujeito. Faz referência ao eu. Na tradução portuguesa do Brasil está traduzido por ego. Agora nós sabemos que é uma tradução um pouco inflacionada, por assim dizer, porque o termo alemão é ich é eu, seria o ego em latim, em inglês é I, e então aquilo que se passa no eu, em termos de identificações, em termos de relações objetais, em termos de relações críticas, digamos, super-egóicas ou super-euóicas em relação a si próprio, isso tudo é uma dinâmica que precede os marcadores do sujeito, tanto linguísticos como do sujeito, tanto da enunciação como do enunciado. E que muitas vezes é nesse sentido que o Lacan pensa no sujeito, creio eu. Então, essas dinâmicas do eu, e às tantas marquei aqui uma expressão que a perda do eu, quer dizer, a perda suscitou dor, e ao mesmo tempo que é a perda do eu, como a perda do sentimento de si próprio, ou a perda da subjetividade. Mas isso funciona, o verbo funciona um pouco da mesma forma, soa da mesma forma. Então, a perda do eu que dói não é necessariamente a perda subjetiva, porque a subjetividade parece ser de uma ordem que não é do imaginário, que não é, então, que não é só do imaginário, que também é do real. Daí a minha dificuldade às vezes em entender a articulação entre a teoria e o trabalho de inspiração lacaniano e o trabalho, digamos, diretamente oriundo da textualidade da teoria freudiana. Enfim, são questões e mais uma vez agradeço pela oportunidade que nos deu de refletir sobre elas e sobre este tema. Então, se calhar vamos já dar a palavra à Ana. O Adelino quer falar? Eu sugeria, se houvesse algumas perguntas breves, que não podemos alongar-nos, a Teresa sabe melhor do tempo do que eu. Eu tinha uma pergunta também breve e depois a Ana Lúcia respondia. Pode ser? Assim? Claro, sim. Ora bem, eu queria felicitar a Ana Lúcia pelo programa de tratamento acompanhado, terapêutico, e agradecer muito esta comunicação. E tenho uma questão que tem a ver justamente com a Ariel. O caso da Ariel impressiona-me muito e a melancolia será um caso de excesso de perdas, e aqui há para mim claramente uma perda excessiva, que é a perda do pai, não é o pai biológico, mas é tanto a pessoa que a Ariel assume como pai, é a perda dessa pessoa mais significativa na sua vida e o modo dessa perda, visto que ele se suicida. Por seu lado, o pai tinha num aniversário algum tempo antes, colocado a possibilidade que Adriano, que era como Ariel se chamava antes, de Adriano, mudar, portanto, ser transexual, mudar para menina. E a minha pergunta é se o investimento que a Ariel faz, portanto, Adriano faz para se transformar em Ariel, se isso se é importante na sua, digamos, no seu luto, e se de certa maneira tem uma dimensão psíquica de libertação, dado que é, de alguma maneira, Adriano passa de menina a menina, passa a ser a menina de seu pai. Não sei se fui claro na pergunta. Bom, então não sei se há mais alguém que quer fazer alguma questão, se calhar aproveitávamos já e depois passávamos à Ana. Eu gostaria
Seria possível? Sim, sim, claro. Eu vou ser bem breve para podermos ouvir a Ana. Obrigada. Ana Lúcia, primeiro te agradecer pela explanação. É sempre um prazer ouvir a leitura que tu fazes da psicanálise e da prática psicanalítica. Eu, particularmente, me senti muito tocada pela intervenção do grupo de AT no caso do Lino, quando falavas da angústia de intervir ou não intervir, de suportar que alguma coisa pudesse acontecer, né? E me lembrei que nos comentários editoriais do Freud é citado o rascunho G, que oferece talvez um complemento para a imagem da ferida aberta, que me parece crucial nessas questões do luto e melancolia, que é o de hemorragia psíquica. Então, para além dessa ideia de que há uma ferida aberta, essa ideia que me soa de movimento, de uma hemorragia, de um esvaizamento desse elixir da vida que é o sangue, me parece importante também. E aí fiquei pensando que a ideia de coagulação psíquica talvez pudesse emprestar uma dimensão técnica, né? Queria poder te ouvir um pouco sobre isso, porque me parece que a própria matéria-prima do que vai ser a memória é dessa lógica de coagulação, né? Mas talvez a pergunta mesmo que eu queria trazer é se nós não teríamos que pensar que haveria uma dimensão constitutiva melancólica em todos nós, na medida em que todos nós temos que operar perdas e, obviamente, até porque todos nós fazemos sintomas, provavelmente não tão intensos, com tantos prejuízos como os casos que tu trouxeste, mas porque também fazemos sintomas e porque também temos esse desafio de construir resoluções, se seria possível pensar numa dimensão melancólica constitutiva de todos nós. É isso, obrigada. Então, Ana, se calhar damos-lhe a palavra para que, enfim, até às 5h30, no máximo, temos então alguma disponibilidade, se possível não tanto tempo, mas fica à vontade então, porque também houve aqui foram muitos temas abordados e naturalmente precisa do seu tempo também. Então, primeiro agradecer os comentários, as questões. Certamente, como disse o Nuno, nós poderíamos passar aqui muitas horas, né, desdobrando as questões, e eu vou tentar responder algumas, né, acho que não conseguiria trazer de todos os comentários, assim, até pela questão do tempo. Vamos ver por onde eu começo. Talvez pensando que a questão do luto, quando Freud estabelece a metapsicologia, né, ele fala de uma dimensão dinâmica, topológica e econômica. Mas essa questão econômica, né, até tem uma brincadeira que nós fazemos assim, entre os psicanalistas, é que na psicanálise 1 mais 1 não é igual a 2. Então, eu não tomaria, né, dessa forma de uma limitação libidinal, né, de que há um quantum específico e limitado, né, eu acho que isso é um entendimento, talvez, né, como uma crítica de fora da psicanálise, mas não entendo que é dessa forma que nós trabalhamos, né, de que haveria uma limitação tão estreita, assim, né, entre o que vá se reinvestir. O que nós percebemos é que no trabalho de luto, essa dimensão econômica, ela é importante. Por quê? Porque no próprio trabalho de luto, é como se o sujeito, e aí nós podemos pensar, né, na nossa vida particular, todo mundo tem essas experiências, né, o quanto isso despende energia, né, o quanto o mundo fica um pouco sem graça quando a gente está num trabalho de luto, né, mas que não quer dizer que aquela energia libidinal que eu investia naquele objeto, ela tenha uma matemática tão estreita que vá passar para outra coisa e que não tenha algo que transborde, né? Porque, na verdade, o trabalho de luto é também manter um pouco a permanência daquele objeto, né? É pensar, bom,
sei lá, né, tal pessoa se foi, ou eu perdi tal coisa, mas algo fica, né? Então, não é uma matemática, assim, tão exata, né? É muito mais pensar numa dimensão de função econômica, né? De que tem ali uma dinâmica econômica quase da lógica financeira, né? Dos investimentos, mas de que esse cálculo não é de uma matemática exata, né? Então, acho que seria o primeiro ponto, assim, que eu gostaria de destacar, né? Porque acho que aí tem uma perspectiva, assim, do trabalho analítico que é mais nessa via, né, de não uma matemática exata. Talvez a gente poderia pensar, né, que a ferida, né, a ideia de que a Shoah permaneça uma ferida aberta, é bem interessante, né, e talvez, lembrei também, Annelise, do nosso trabalho recente agora sobre reparação, né, do quanto a reparação, ela, de fato, ela toca no impossível, né? Não se repara, assim como não se faz um luto e que tenha uma solução muito exata e inequívoca, né? Então, o próprio trabalho de reparação, na medida em que ele toca num tema muito crucial, né, e que envolva uma situação de morte, coisas de traumas, tem sempre algo do excesso, e esse excesso, ele nunca é plenamente cicatrizado. Mesmo que fosse, a cicatriz deixa uma marca, né? A cicatriz, ela não é a mesma situação prévia a ter a ferida, né? Tem um autor que eu gosto muito, René Passeron, que ele fala: a arte é o curativo do vazio, né? E talvez quando dele fala, ao mesmo tempo que esconde, trata, né? Então, essa ideia do curativo ou da ferida, né, que não cicatriza, me parece que é super pertinente, né? Porque, de fato, não se cicatriza tudo, né? Não teria como cicatrizar tudo, é da ordem do impossível, né? E aí, talvez, nesse sentido, né, vamos pensar nessa crueza da vida, né, nisso que não existe a situação plena, perfeita, né, sobretudo para a psicanálise, né, uma dimensão da falta, que já está lá no campo da linguagem, né, na medida em que falamos, somos faltantes, somos não todos, somos sexuados, né, ingressamos nesse enigma, né, de algum modo, essa crueza melancólica, ela habita todos nós, só que alguns, né, talvez ali a pergunta do Paulo, por que alguns fazem o luto e outros entram numa melancolia, né? Aí, talvez nós poderíamos dizer pela psicanálise que é uma dimensão estrutural, né? Por isso que é interessante pensar naquela obra que eu trouxe ali no primeiro slide, né? Do primeiro leite, né? Tem algo de uma primeira relação narcísica que, e por isso o Lacan vai associar a melancolia às psicoses, né? À estrutura psicótica, porque há digamos, uma certa não inscrição de uma borda entre eu e outro, não tem uma simbolização entre eu e outro. Quando há essa simbolização, que é o que nós nos referimos à neurose, esse sujeito cria, vamos pensar assim, constitui algum eu, né? E vou tocar lá na pergunta do Nuno também, né? Esse eu como algo que tem uma dimensão inconsciente, outra tanta consciente, mas que é quase como que uma carapaça, assim, né? Algo que me protege, que eu posso dizer quem eu sou, eu me apresento, eu me excluo, eu me vejo no outro, mas eu consigo duvidar disso, né?
E na estrutura psicótica, na medida em que não haveria essa simbolização, né, dessa dimensão de borda, de corte, de algo que separa eu e o outro, talvez aquela cena que eu trouxe ali do Lino, né, onde ele tem certeza, né, isso é uma questão bem da ordem da psicose, né, não há dúvidas, né, há uma certeza de que o outro fala sobre mim, né, então ali há uma condição subjetiva bastante diferente, né, porque há uma fragilidade subjetiva do próprio eu. E talvez, vamos pensar assim, né, tomando ali a questão que o Nuno traz, né, do sujeito, do eu, né, realmente o termo sujeito não é um termo freudiano, é um termo lacaniano, né, de algum modo, quando hoje em dia, né, eu falei, e hoje eu falei aqui, né, várias vezes, sujeito, quase como sinônimo de pessoa, indivíduo, né, o que não é uma precisão conceitual, né, quando na psicanálise se fala em sujeito, se está pensando no sujeito do inconsciente. Então, o sujeito do inconsciente não é o eu. Ele é um conceito que é como se nós pensássemos que o inconsciente tem uma manifestação, e essa manifestação é na via do sujeito. O eu, ele é um pouco mais, digamos, delimitado, né? O sujeito é algo que pulsa, que aparece, que quase como eu uso sempre um exemplo, assim, quando eu estou dando aulas, né? Pensar uma casa de madeira, em que lá dentro tem uma fogueira, uma fumaça, né? O eu é a casa, a fumaça é o sujeito do inconsciente, que sai pelas bordas, né? Que está lá enchendo aquela casa, mas que escapa, né? Por algumas frestas, né? E que justamente o Lacan cria esse conceito, né, de sujeito, porque é ele o articulador de vários conceitos trazidos pelo Freud, como transferência, que mais? Inconsciente, pulsão, repetição, né? É um ordenador que nos permite articular melhor os conceitos freudianos. Que mais? Eu ia falar agora alguma coisa que eu esqueci. Então, como é que o AT é afetado, né, pela melancolia, né, o acompanhado, né? Então, isso também é uma característica transferencial diferente, né? Porque se no campo da neurose nós temos ali alguma borda, também há uma suposição de que alguém saiba sobre o desejo. E nesse sentido, há uma certa crença nesse outro, né? E aí a própria relação transferencial, ela é uma relação de aposta, né? Vamos pensar assim, no campo da neurose, tá? É uma relação de aposta. Eu suponho que o outro saiba, eu conto as minhas coisas para ele, supondo que ele vai saber como intervir. No campo do que seria a psicose, não há essa suposição de um outro que saiba, né? Porque a própria noção do outro é muito borrada, né? Eu tô tão colado nesse outro que esse outro, ou ele vai entrar numa via da erotomania, que é o outro é aquele que me falta, e aí eu me apaixono, né? No nosso projeto nós já tivemos pedidos de casamento, né? Para as ATs, grandes apaixonamentos, né? E que assusta, inclusive, né? Porque, meu Deus, o que a gente faz com isso, né? E por outra via, né? Também pode ser de uma relação um tanto igualitária, né? Esse outro não está ali nesse lugar de sujeito suposto saber, né? Ele é mais ele é alguém que me acompanha, né? E a demanda, às vezes, né, é por esse outro total,
né? Então, você sabe, tipo, não, então, por exemplo, uma T que nós temos agora, que ela gosta muito de caminhar e ela até tem a questão contrária, não é que ela não saia de casa, ela sai, mas o problema é que ela se perca, porque ela sai e anda 20 quilômetros num dia, né? E aí ela demanda isso da AT dela, né? Que elas caminhem pela cidade toda, cruzem a cidade, né? E o que isso toma, né? O acompanhante numa angústia tremenda de querer responder, porque nos fascina também, enquanto neuróticos, alguém supor que nós sejamos completos, totais, que nós vamos dar conta de tudo. Então, é isso que a gente vai trabalhando na supervisão, de pensar que, bom, talvez o nosso papel é ali colocar a nossa insuficiência, né? O que parece pouco, mas não é pouco, né? É poder dizer, eu não consigo, para mim é demais a gente caminhar esses 20 quilômetros. Será que não dá para a gente caminhar só um pouquinho, né? Só 2, em vez de caminhar 20, né? Um outro texto que eu li também para preparar hoje, né? Da Lúcia Mez, uma psicanalista lá da POA, ela diz que ao melancólico é difícil essa possibilidade que não seja total, né? E que então o nosso trabalho clínico viria no sentido, talvez, de alguma transitoriedade, alguma parcialidade, né? Como é que será que dá para a gente fazer um certo acordo entre os 20 quilômetros que ela quer caminhar e os 2 que eu consigo, né? Será que a gente pode, né, fazer aí algum meio termo, né? Então, aí entra algo muito interessante, né, de pensar o manejo clínico, né, e que é poder lidar com isso, né, de que, bom, eu também, quando saio à rua, me sinto insegura, como é que os outros vão me olhar? Mas ainda assim eu saio, né? Então, tem algo ali, né, de também nesse encontro da diferença, se produzir alguma outra coisa, né? Bom, eu não sei se... Eu nem falei da memória, né? Mas, bom, a memória é algo crucial, né? Como... E aí eu acho que é um diferencial da psicanálise, né? Que não é só... Por exemplo, a Ariel, né? Recentemente, agora, teve uma situação de que uma outra equipe foi abordar ela e a pessoa chega... Primeiro, não quis entrar na casa dela pelo mau cheiro, né? Depois diz para ela assim, isso a AT me conta, né? Porque eu fico na supervisão, então eu acompanho esses casos há 4 anos, mas os ATs são pontuais a cada ano, né? Essas pessoas não me conhecem pessoalmente, e nem eu a elas, né? Mas eu acompanho elas há muito tempo, né? E aí a AT conta que então essa profissional que chega na casa da Ariel diz assim para ela, mas que isso, menina, você é tão bonita, você consegue, vai lá, você pode, por que você fica aí em casa chorando as mágoas, né? Então, que intervenção inábil, né? Porque não se trata disso, né? Quando a gente fala ali, eu acho que veio agora nas perguntas de vocês, assim, né? Essa suportar, né, essa posição também é um reconhecimento da sua condição subjetiva, né? Não é o trabalho psicanalítico, ele não é um trabalho, né, comportamental, ele não quer ver só a mudança do comportamento, né? É um trabalho mais profundo, né? E talvez aí entre uma certa coagulação, né? Então, nós precisamos voltar à memória para poder nos aproximar um pouco do que faz sentido para aquele sujeito. Para que aí a gente possa pensar com ele, não é a nossa solução, né? E nisso a gente precisa ter um grande desprendimento, né? Porque o furor curantes a gente supõe que a gente sabe as melhores soluções para o outro,
né? Quando, em verdade, no trabalho analítico, eu não sei o que é o melhor, porque vai depender dos possíveis desse outro. Talvez para mim não seja, mas o que é o possível dele? E isso eu consigo intervir melhor na medida em que eu conseguir, com ele, recuperar elementos dessa história e dessa memória, né? Para que aí sim a gente possa relançar um futuro, mas que é um futuro pertinente e possível no tempo desse outro, né? Então, se a gente for pensar, bom, são casos que a gente acompanha há 4 anos, tiveram mudanças pequenas, mas essas pequenas mudanças são significativas, né? É um trabalho de formiguinha, assim, vamos pensar, né? De pequenos deslocamentos, assim. Mas não sei se eu respondi tudo, acho que não, né? Porque eu acho que são questões muito mais amplas, mas, assim, para que a gente conseguisse, né? Eu pessoalmente acho que você fez um bom esforço e conseguiu de uma forma relativamente sintética abarcar questões que também são muito complexas, não é? E não sei se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu pessoalmente fiquei muito satisfeita e agradeço muito a sua participação e esta partilha. Tá, também agradeço muito a oportunidade, a possibilidade do encontro, do aprofundamento do estudo, do diálogo, né? Sempre muito rico estar trabalhando com vocês. E só tenho a agradecer. Pronto, Nós é que agradecemos e vamos continuar, vamos futuramente, vamos continuar esta colaboração no âmbito deste seminário e fora dele. Eu penso que, Teresa, o bom momento para retomarmos é outubro. Até lá vamos elaborar o programa do próximo ano e daremos conta disso. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um beijinho, Teresa. obrigada, boa tarde a todos, uma excelente tarde, obrigada. Obrigado igualmente. Tá. Tchau.